Dois jovens acusados de estuprar uma adolescente de 18 anos em um apartamento no Rio de Janeiro foram presos nesta terça-feira. Matheus Veríssimo Zoel Martins foi o primeiro a se entregar à polícia. E horas depois, João Gabriel Xavier Berto se apresentou. Outros dois rapazes, Bruno Felipe dos Santos Alegrete e Vitor Hugo Oliveira Simonim, seguem foragidos. O grupo é procurado pela Polícia Civil desde a semana passada pelo crime que aconteceu no fim de janeiro, quando um adolescente de 17 anos atraiu a vítima para a casa do colega, onde ela foi agredida física e sexualmente. Claro que a gente não está trazendo os detalhes, mas trata-se de um caso assim terrível, escabroso. Vamos chamar os nossos comentaristas. Vou receber a Rede agora, todos juntos com a gente. Rede Jovem Pan aqui em Os Pingos nos Is, muito obrigado, viu, pela preferência. Vocês sempre bem informados aqui na Jovem Pan. A notícia em destaque, uma notícia que chega do Rio de Janeiro, ampla repercussão inclusive na imprensa. Jovens acusados por um estupro coletivo de uma adolescente foram presos, 2 pelo menos. Os criminosos que participaram do abuso ainda estão foragidos, 2 criminosos. Então trata-se de um grupo de 4. A produção acaba de me informar uma informação. Trata-se de 17 anos, na verdade. Eu tinha falado 18, mas a informação atualizada, a menina tem 17 anos de idade. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota é do Rio, acompanhando em detalhes as muitas avaliações, análises e também as notícias em relação a esse caso terrível, escabroso, um estupro coletivo que teria acontecido no Rio de Janeiro. A gente vai, naturalmente, aguardar o avanço das investigações. Você, Mota, quais aspectos desse caso precisam ser destacados? Quais são suas análises? Enfim, o que você gostaria de compartilhar com a gente? O sujeito que comete um crime desses, na minha opinião, mereceria, no mínimo, passar o resto da sua vida na cadeia. Prisão perpétua. Porque essa é a pena a qual ele condenou a sua vítima. Imagina uma mulher que passou por isso, ela vai ser o resto da vida prisioneira das suas memórias. Então, do ponto de vista moral, o sujeito que fez isso deveria ficar o resto da vida na cadeia. Isso não vai acontecer e não vai chegar nem perto. Aqui no Brasil, os menores de idade não vão ser nem punidos, porque ressocialização não é punição, eles vão ser internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Vão ficar internados no máximo durante 3 anos, depois saem com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Com os maiores de idade, a situação é só um pouquinho mais dura. Eles só vão ficar um pouquinho mais de tempo na prisão, mas em determinado momento eles vão ter direito à progressão de regime. Eles vão passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Nesse meio tempo, eles vão ter direito à saidinha, eles vão ter direito até à visita íntima na cadeia, porque no Brasil, estuprador tem direito à visita íntima na cadeia. Essas são as conquistas do pensamento marxista. Essas são as conquistas da influência da esquerda na legislação. A esquerda que se diz protetora das mulheres. A esquerda que faz uma campanha nacional contra o feminicídio, mas é incapaz de produzir uma legislação que efetivamente proteja as mulheres. Outra coisa que deveria acontecer, Caniato, é o que acontece nos Estados Unidos. Esses sujeitos, além da punição a qual eles devem ser submetidos, eles deveriam entrar em um cadastro nacional de criminosos sexuais, de acesso aberto para todo mundo. O nome deles entra e não sai nunca mais, para que pelo resto da vida deles, em todos os lugares onde eles forem, eles sejam reconhecidos como o que eles são, se a culpa deles ficar provada. Pois é, deixa eu só esclarecer para a nossa audiência. Trata-se de um grupo de 5 rapazes, um menor de idade e 4 são maiores. E a moça que foi violentada é menor de idade também, tem 17 anos. E aí ela foi chamada por um desses rapazes. Quando ela chega no apartamento, aí eu vou abrir aspas para a manifestação do representante da Polícia Civil que conversou com a imprensa. Abrindo aspas, no interior do apartamento
A vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com 4 homens que insistiam para que ela mantivesse relações sexuais com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela, fecho aspas. Essa é um parágrafo que eu consigo compartilhar com a nossa audiência neste horário. Há informações muito mais pesadas que naturalmente eu não consigo mencionar aqui. Você, Musa, quais aspectos desse crime terrível, bárbaro, bizarro a gente precisa trazer e discutir, inclusive olhando para a nossa legislação? Eu acho que esse é o único ponto que a gente tem que trazer à tona novamente. Quando a gente discutiu aqui a respeito da Suécia ter diminuído a maioridade penal para 13 anos, a Argentina agora ter diminuído para, salvo engano, 14 anos, né? Diminuiu de 16 para 14. No Brasil, a gente continua protegendo esses inescrupulosos, é o mínimo que a gente pode dizer, e como o Mota muito bem colocou, essas pessoas saem, ficam 2, 3 anos presas e depois simplesmente estão soltos e com a ficha limpa novamente. O ser humano simplesmente esquece fatos, ele marca apenas o que é emocional. Então eu espero que esse tipo de crime, que não é o primeiro, infelizmente não será o último, reverbere dentro da sociedade para que discuta, para que entenda que pessoas como essas, como esses agressores, estupradores, criminosos, eles não tenham mais possibilidade de conviver em sociedade. Não dá com a idade, no começo da idade, fazer esse tipo de coisa com uma menor de idade e achar que ele tem 3, 4, 5, 10 possibilidades de convívio social. Os pais dessa menina nunca mais voltarão ao normal. Ela, acima de tudo, nunca mais voltará ao normal. Então, a gente tem que passar a se preocupar com a vítima, de fato, e não achar que esses criminosos são, de alguma forma, vítima, que é um pensamento estrutural da própria esquerda, que é justamente responsabilizar o que o mundo gera para eles de ruim como sendo, digamos, uma responsabilidade de terceiros. É o meio externo que vai formando a pessoa nesse pensamento torto e inescrupuloso que acaba defendendo bandidos. Então eu espero que a gente comece a discutir seriamente e perceber que não importa a idade, pessoas que fazem isso, acabou a chance de convívio social. Pois é, e aí várias manifestações de pessoas da nossa audiência. E alguns questionam também os valores da nossa sociedade, né? Onde estavam os pais desses jovens que criaram rapazes que acham normal fazer esse tipo de coisa? Para além da questão que envolve a legislação. E aí outros falam em castração química, prisão perpétua e por aí vai. Você, Dávila, quais aspectos desse crime, mais um crime terrível aqui em destaque na nossa programação? Terrível, Caniato, terrível. E como o Mota bem falou, esta menina vai sofrer o resto da vida este ato criminoso. Agora, nós já sabemos o que tem que fazer. Primeira coisa é acabar com essa ideia de que esses criminosos são vítimas da sociedade. Não é só a desestruturação do lar. A escolha é sempre individual. Todas as escolhas da nossa vida são feitas por nós. Se isso tem carga de influência da sociedade, do meio da família, isso é outra coisa. Mas a escolha final é sempre do indivíduo. Por isso, o indivíduo tem que pagar pelas suas escolhas. E quem escolheu cometer este crime precisa pagar com penas duríssimas, como eu também aqui defendo, corroborando tanto o Bruno Musa quanto o Roberto Mota, a prisão perpétua. O cadastro desses criminosos precisa ter o nome deles estampado em todos os lugares. Porque amanhã, imagina, por uma questão legal, uma pessoa dessa acaba não indo para prisão, não fica na prisão muito tempo, é solto. Aí vai continuar cometendo outro crime. É preciso ter o nome dessa pessoa estampada em todos os lugares, em todos os portais, para você saber com quem você está lidando. Por isso, é preciso rigor na pena, mas mais disto, sempre entender que as escolhas são individuais, que as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas, que elas não são vítimas da sociedade. Elas são responsáveis. Se nós não partirmos desse ponto, nós não vamos conseguir combater a impunidade,
aumentar o rigor das penas e vamos continuar sempre justificando barbaridades como essa como vítimas da sociedade. Não existe vítima. Todos são responsáveis por suas escolhas.